Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui estou para aquele compromisso semanal que já tem anos de história. É a partilha, a reflexão e a leitura orante do Evangelho Dominical. É a festa litúrgica da apresentação do Senhor. O texto é Lucas, texto do Evangelho, é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Como sempre, o primeiro ponto é a leitura explicada e o texto orante a seguir. Mais do que o texto, a oração. Então, começo pela leitura. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo tua palavra. Porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa, chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Vamos explicar ainda aqui em poucos minutos um texto muito denso. Mas observemos. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, havia um ritual para as mulheres depois do parto, de purificação.
Esse ritual também eles observaram, José, Maria, e levaram o menino ao templo para a apresentação. Era esta a proposição que se fazia aos judeus, às famílias judias, especialmente quando se tratava do primogênito. Mas o que eu gostaria aqui de destacar não é apenas esse fato ou esta circunstância de alcance ou de valor circunscrito às tradições do povo da época. Temos aqui, por várias vezes, a lei do Senhor. Temos aqui, por várias vezes, o templo. Temos aqui, por várias vezes, ainda que não se fale explicitamente, a profecia. Explicitamente temos a profetisa Ana. Simeão, embora não seja apresentado como profeta, era um homem dotado, pleno do Espírito Santo. Os profetas eram tidos, considerados como homens movidos pelo Espírito de Deus. Isto é, as três grandes colunas da autenticidade religiosa judaica: a lei, o templo e o profetismo. José e Maria eram profundamente imersos na cultura, na religiosidade e nos traços do judaísmo. Mas por que estou eu a destacar tudo isso? Porque há várias instituições aqui a lembrar, recordar e referendar todas as tradições do Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento é o tempo da esperança, com Jesus, e o tempo da promessa, com Jesus estamos no tempo do cumprimento. É isso que o evangelista pretende destacar. E este cumprimento, lá no templo, apresentando o menino, tem alguns outros traços igualmente ricos de sentido. Vamos observar, por exemplo, a oferta na apresentação de uma criança no templo. Havia que oferecer um sacrifício, quase sempre uma ovelha, um cordeiro, mas no caso dos pobres, era uma pomba ou 2 pombinhos. A oferta dos humildes, dos que não podiam comprar uma ovelha para oferecer no altar do Senhor. Lá foi aquele casalzinho de pobres, lá de Nazaré, cumprindo as determinações da estrutura religiosa na qual estavam imersos, mergulhados, e com a qual se identificavam, mas levando a oferta dos pobres. Ninguém percebera a grandeza do que estava a se realizar. Sim, Simeão, mas a gente fala dele depois. Todos mais, num cotidiano bastante saciado de ofertas e de sacrifícios que lhes parecia bastar, sem desejar, sem nutrir qualquer esperança. Quem não espera também não se dá conta de que o esperado e a esperança se concluiu. Mas lá temos o nosso Simeão, chamado um homem em Jerusalém que era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. A expressão consolação de Israel é os dias da salvação messiânica. Ele esperava, porque era homem que esperava, que cultivava sadios anseios, que confiava no cumprimento da promessa. Ele percebeu, aguçou a sua capacidade de reconhecer os traços de Deus. É interessante
foi até o templo movido pelo Espírito de Deus. E a sua oração: agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Despedir em paz foi traduzido assim. No texto original está: agora, Senhor, teu servo pode morrer em paz. Morrer em paz? Nem a morte pode tirar a paz e o consolo de quem é um homem de esperança, ou mulher de esperança, no caso de Ana, e que percebeu que Deus não deixa sem respostas os que nele confiam. Também ela, Ana, fala aqui de uma viúva. A nossa mente vai imediatamente para uma vovozinha, solitária talvez. O evangelista pretende dizer outra coisa. A viuvez e a viúva era o protótipo da pessoa desamparada. Só. Mas ela, por ser mulher de esperança, encontra a resposta de Deus e Deus também a ela responde. É como se a viúva estivesse a recuperar a alegria do matrimônio. O nome Ana quer dizer resposta de Deus. Deus lhe respondeu mediante a presença de uma criancinha entre tantas, um jovem casal de pobres. Ninguém percebera nada, mas ela reconhecera, porque colocava sua fidelidade e sua esperança, sim, sua confiança na palavra do Senhor, da qual ela nunca se fizera distante e tivera ouvidos alargados para perceber que o Messias havia chegado, que as promessas de Deus se haviam cumprido. Assim é o modo dos humildes perceberem que Deus está entre nós. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Então, meu irmão, vamos agora para a segunda parte da nossa leitura orante, nessa festa litúrgica da apresentação do Senhor. É para o domingo 2 de fevereiro. O texto é o de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Como sempre, é o caminho. Primeiro ponhamos-nos em atitude de pacificação, de composição do lugar interior. E para isso, essa é uma maneira de libertar-nos, de distrações, de surpresas, de divisões internas, de preocupações que tornam difícil o diálogo com o Senhor e desfiguram a capacidade de ouvir a sua voz e acolher a sua palavra. Queira respirar profundamente, posicionando-se de uma maneira muito calma, que favoreça o recolhimento. Tente concentrado, concentrada, olhos fechados, sentir, sem tocar, a sua testa, as suas bochechas, a sua nuca. Tente sentir os seus ombros, o direito primeiro,
o esquerdo agora. E respire lentamente. Isso mesmo, a respiração é a melhor maneira de manter-nos concentrados, a respiração controlada. Queira sentir o ar que entra pelas narinas, que passa pela garganta, que chega aos pulmões. É um dinamismo de vida, sempre admirável, sempre repetido. Olhamos, interpretamos e reinterpretamos, eis quem somos. Ar que plenifica os pulmões, que alimenta, que sustenta nossa interioridade, circula por todo o corpo, mediante a corrente sanguínea, um motorzinho biológico. Eis quem somos. E agora vamos pedir ao Espírito Santo, como o ar que percorre o nosso corpo, que ele alcance, o Espírito de Deus, a nossa interioridade, os nossos afetos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vem Espírito Santo de Deus. És a força de Deus que nos sustenta, que nos ilumina, que nos faz ver a verdade, que nos faz discernir e reconhecer o amor que nos chega desde o alto. Vem nos ajudar, Espírito Santo, a acolher a palavra, a interpretá-la, a assumir, a internalizá-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler o texto, ou entrar no texto como se fôssemos aqueles personagens. Vamos observar aquele casalzinho que veio lá de Nazaré. A criança é muito pequenininha. Nasceu em Belém alguns dias antes, pouco mais de um mês. Ainda pequeno, tudo muito pequeno, e aqueles dois, quem sabe até com alguma poeira nas vestes, porque a estrada estava assim. Entre muitos que chegam, lá vão eles. 2 pombinhos, em uma pequena gaiola, quem sabe. A criança que dorme, talvez. José vai à frente e abre caminho, a mãe vem a seguir. Estão lá no templo. Fazem a oferta dos pombinhos. Tente vê-los. Lá junto do altar há um sacerdote por perto. Faz a oferta. Quem sabe alguma moeda fica por lá para os serviços do templo. Todos faziam isso, também eles. E um ancião, inquieto, entre muitos casais que lá estão, fixa os olhos naquele jovem casal de Nazaré. Ele se aproxima dos dois, o casal e mais a criança. Quem sabe está a orar com eles algum salmo na hora em que se faz a oferta dos 2 pombinhos. Talvez ele tenha um rolo e lê livro. E lê com eles. Repete com eles, quem sabe. E toma a criança nos braços. Não era habitual os homens assim se portarem num lugar público. Idoso que é aquele Simeão, vamos tentar vê-lo. Lágrimas correm dos seus olhos, talvez.
sorri, canta, e alguns hinos de louvor ele canta também. Lucas disse que os pais ficavam admirados. Talvez não conseguiam perceber, com todo o conhecimento teológico, o que aquele homem, Simeão, conhecia. Mas eles conheciam bem quem era Deus. Talvez eles estão a olhar Simeão, a orar e louvar. Tente vê-los. Podes deixar teu servo partir em paz. Ele louva a Deus a partir do seu limite. É idoso, não tem muitas energias, dores nas articulações, quem sabe, os músculos já bastante fragilizados, manca talvez para caminhar. O seu limite, mas que alegria! Os tempos prometidos por Deus, o da salvação, da reconciliação e do perdão chegaram. Ele cultiva a alegria da salvação e da salvação chegada, do perdão recebido. Tente contemplar também aquela vovó, Ana, alquebrada. Não é só porque é vovó. Viúva, ou seja, pareceria o retrato de Israel abandonado e desamparado. Ela não. Ela percebe que os tempos de Deus estão chegados. Talvez tenha problemas de saúde. Quem sabe não disponha de muitos recursos. É até possível que experimente rejeições e desprezos. Mas está lá a cultivar a alegria de perceber que Deus se faz vizinho e próximo. E talvez Ana venha me convidar, eu, bispo, você, leitor, leitora, leigo, religioso, religiosa, queira nos convidar, aquela viúva e o velho Simeão, a olhar e a perceber que a partir do Natal do Senhor, celebrado não faz há pouco tempo, não faz muitos dias, é preciso a partir da celebração do Natal compreender que os limites da vida não limitam as revelações do amor do Senhor. Que as insuficiências da história e as nossas fragilidades, nenhuma delas pode impedir que o Senhor se faça vizinho. Talvez esteja, sim, talvez eu possa contemplar a Mãe, Maria de Nazaré, que esteja a procurar o sentido de todos aqueles acontecimentos, juntamente com José. Tudo se afigurara difícil até então. O caminho de Nazaré até Belém, agora em Jerusalém. Quando vão partir de retorno a Nazaré, todas dúvidas e perguntas que eles se fazem, porque nem sempre se sentem fortes o bastante para desafios. Aqueles desafios. Mas eis que já sabem colocar tudo nas mãos de Deus. E talvez Maria esteja a olhar, desde lá do templo, para mim e para você, e repetir que Ele nunca abandona aqueles que o acolhem e que o acolhem no modo como se revelou. Neste domingo, celebrando o modo humilde do Deus criança se deixar encontrar por aqueles que o buscam. Então é a hora de eu louvar, como Simeão, como Ana. Qual é o louvor que eu tenho a oferecer ao Senhor? É a hora
da minha oração de gratidão por ele se fazer próximo, por ele se deixar encontrar.